destinar agora ao nosso palestrante Roberto. Boa noite a todos. Todos muito bem-vindos. E agora vamos então iniciar a reflexão da semana. Eu trouxe para falar hoje para vocês assim a reflexão do capítulo do Evangelho, item 20, o capítulo 5, item 20, que diz assim: a felicidade não é desse mundo. E agora nós podemos ficar pensando assim, mas a nossa irmã que esteve aqui agora disse que nós temos que ser felizes, né? E de repente a gente pode ir lá no Evangelho e ler isso aí. A felicidade não é desse mundo, está em Eclesiastes, né? E o nosso Evangelho traz as informações para a gente compreender melhor o que é essa felicidade. Todos nós já passamos por dificuldades, ou se não nós falamos, já ouvimos alguém falar, né? Ah, eu não sou feliz, a minha vida é de grande dificuldade, nada dá certo, e reclamando, né, do processo pelo qual a gente está passando naquele momento. E nesse capítulo, então, nesse item especificamente, os espíritos respondem. É um cardeal francês que responde a esse questionamento da felicidade. E ele diz, né, que a felicidade realmente não é desse mundo. Mas a gente tem que compreender qual é o nível de felicidade. A nossa irmã que falou aqui há pouco, não precisava nem mais a gente fazer a reflexão da noite, que o que ela falou é bem o que eu devo apontar, né? Que a verdadeira felicidade é quando nós estamos com a consciência plena, compreendendo a vida, e as dificuldades vão acontecer porque esse mundo do qual nós estamos vivendo se chama mundo de provas e expiações. Então é um mundo que cada um de nós vai passar por dificuldades, situações, problemas, mas quando eu compreendo o que eu estou fazendo aqui de fato, nesse mundo, eu acabo assimilando e trabalhando essas questões. Porque se o mundo é de provas e expiações, significa dizer que eu vou passar por determinadas situações na minha trajetória da vida, e essas situações das quais eu devo passar, eu tenho que adquirir aprendizado. Ah, não é fácil, claro que não é fácil. Se alguém, por exemplo, perde um emprego, é uma dificuldade. Se alguém perde um ente querido, é uma dificuldade. Se eu tenho dificuldade financeira, é uma outra situação, problema. Se eu estou doente, é uma outra situação. Mas tudo isso, quando nós compreendermos que são exercícios colocados para cada um de nós, para aprender, para saber nos comportar diante da situação. A Nelly fala aqui, estava falando com o nosso irmão ali, o que ela fala, e a nossa irmã também falou, o que ela diz assim: aqui é um lugar de gente feliz, né? Então parece uma contradição, mas não é, é bem o que a nossa colega falou aqui no final. A partir do momento que eu optei por estar aqui, adquirindo conhecimentos sobre as minhas dificuldades, as minhas dores, e como eu devo trabalhar isso, já é um grande passo. É um passo de felicidade. Que quem de nós, eu passei pela religião católica, vamos falar de religião católica, eu passei lá, mas a gente, muitas vezes, você vai confessar, você fala, fiz isso, saía dali da igreja, tô salvo, tô tranquilo, já fazia de novo, já aprontava de novo. Resolve? Não. Mas quando eu tenho plena consciência de que os meus atos, não adianta dar confissão apenas, adianta o arrependimento e a reparação do erro, a reparação daquilo que eu cometi. Aí sim, eu estou com a consciência tranquila diante do divino, diante do Pai, diante de Deus. Porque as palavras somente suadas ou faladas não significam nada.
O próprio Francisco de Assis diz assim: pregue o Evangelho e, se possível, não fale nada. A gente fica pensando, mas como? Né? Pregar o Evangelho e não falar nada. A nossa irmã deu um monte de exemplos aqui. Um abraço, um ouvir, a paciência, o silêncio, o sorriso. Tudo isso é Evangelho. O estender a mão para o necessitado, compreender a família daqueles que foram nos colocados diante de nós, a pedido de nós, dentro do nosso lar. Às vezes quieto. O Evangelho é ação, não são palavras. Nós que estamos aqui com a incumbência e a responsabilidade de falar para quem frequenta a casa, nós estamos falando primeiro para nós, né? Porque minha boca está muito mais perto de eu escutar, ou na hora que eu vou fazer uma reflexão do qual eu aponto situações, primeiro para mim, do qual eu vou refletindo e vou buscando também compreender a minha vida, esse trajeto de vida aqui, em cada capítulo, em cada item que eu vou lendo. Então, quando a Nelly fala, quando a nossa amiga também falou, que aqui é um lugar de pessoas felizes, porque nós optamos em buscar a realidade, enfrentar a realidade do qual foi combinado lá no plano espiritual. Porque eu assumi o compromisso, quando aqui estou, com a espiritualidade. Então, as dificuldades que eu enfrento hoje, muitas delas, são porque eu também me comprometi. Aquele irmão difícil, o pai, o filho, foi porque eu me comprometi, eu quis vir assim, para que eu pudesse aprender no sentido de interiorizar, para que eu pudesse então enfrentar as situações. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos assim: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E os espíritos respondem: não. Foram bem? Não. Mas eles explicam: porque vós vive no mundo de provas e expiações, e para que possamos ser felizes numa outra ou em próximas oportunidades, nós dependemos do comportamento do qual nós vamos ter nesse momento. Então ela é essa vida do qual nós levamos, nós podemos dizer assim: eu não sou feliz plenamente, mas o exercício do qual eu estou fazendo aqui hoje, né, na minha casa, no meu trabalho, na sociedade, com os colegas, é o exercício para a felicidade do futuro, porque vai depender desse comportamento de hoje, para que eu possa então usufruir dessa felicidade plena. E a gente pode dizer assim que a doutrina tem mundos felizes, mundos superiores, pode ser aqui mesmo, porque o próprio mundo, planeta Terra, que foi construído para nós através das mãos do Mestre Jesus, nós ainda vamos conduzir ele a um plano de felicidade, aonde tudo vai ser mais leve, os corpos serão ainda mais bonitos, mais belos, mais saudáveis. Que se nós olharmos no passado como nós éramos, né, cheio de pelos, grandão, os dentão grandão, nós era horrível, né? Fomos melhorando, e a cada dia vamos melhorar mais a beleza física e a beleza interior. Porque lá atrás nós matávamos por qualquer coisa, jogávamos as pessoas aos leões por qualquer coisa. Hoje não, já melhoramos muito e somos mais felizes, sim. Agora depende desse ponto de vista e desse ângulo que nós possamos observar as coisas. Na questão 923 do Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta: qual é a cota de felicidade de cada um de nós nesse momento que nós vivemos? Eles dizem: posse do necessário. A posse do necessário é para a sobrevivência. Aqueles às vezes que acumulam, nós podemos até dizer: puxa, como eu queria ter tudo aquilo. Mas será que nós
se colocarmos no lugar dele, as dificuldades do qual ele também enfrenta, ele é feliz? Nós não sabemos, mas a pior prova que nós podemos passar se chama riqueza, os Espíritos falam, que é a pior prova, porque na riqueza eu posso me perder mais fácil, na pobreza não, eu sou mais humilde, eu busco ajuda, eu recebo ajuda, só que também não é condição, né? Porque eu posso ser um pobre totalmente orgulhoso, egoísta. Então, vai depender de cada um, mas a prova da riqueza, os Espíritos dizem que é a de mais dificuldade. Então, qual é essa cota de felicidade? Posse do necessário, consciência tranquila, outro item que ele fala. É aquela consciência de que se alguém te insultar, você vai ouvir. Porque se você repudiar ou você agir igual ele, o que acontece? 0 a 0. Você não vai poder dizer assim, não, mas eu... Não, você foi na mesma pegada. Você foi na mesma vibe, como diz os jovens, né? Na mesma vibe. Então, aí você não pode dizer, não, mas eu estou... Não, você está errado porque você cometeu o mesmo equívoco daquele que está diante de você. Né? Ou como diz às vezes, ah não, mas o governo rouba, eu também vou enganar o governo. Eu estou na mesma vibe. Por quê? Sou tão errado quanto. Porque a lei de Deus é equilíbrio, é harmonia, é o correto, é o bem, não importa. Se é pequenininho ou grande, é um erro. E isso a nossa consciência acusa. Seja ele pequeno ou grande, ela vai acusar. Um outro item da questão 923 é fé no futuro. Fé no futuro. Que tudo vai se alinhar lá na frente. Que hoje o que eu estou passando aqui, com certeza lá na frente, as lições e os aprendizados que eu obter agora serão essa cota, né, de felicidade que eu estou buscando e tentando chegar lá. E para a gente entender então essa questão de provas e expiações, na questão 132 do Livro dos Espíritos, eu gosto de citar as questões, não porque eu sei, porque eu pesquiso, né, porque de cabeça ele não vai saber tudo, mas o Kardec pergunta assim, qual é o objetivo da encarnação ou da reencarnação? E os Espíritos respondem, Deus a impõe com a finalidade de fazê-lo chegar à perfeição. Os Espíritos passam pela experiência da reencarnação, ele fala, né, mas também da reencarnação, visando objetivos. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, é para ser estudado questão por questão, né, item por item. Quando ele fala, qual é a finalidade então de nós estarmos aqui? E eles dizem, chegar à perfeição. E agora fique a pergunta para cada um na nossa consciência, na nossa mente. Eu sou perfeito? Ou eu tenho sim situações das quais eu escorrego, eu caio? Mas não importa esse escorregar e cair. O que importa é você reconhecer a recaída ou a queda, levantar e recomeçar. E recomeçar. Porque muitas vezes, como diz o Chico, eu não posso voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Um fim diferente, um fim de harmonia, um fim caridoso, um fim de abraço, de sorriso, de amorização. Eu posso começar agora. Nós temos as nossas dificuldades, sim, porque nós somos espíritos com uma cultura milenar e que muitas vezes estamos ainda, né, sem sair dessa escravidão da qual nós mesmos nos colocamos. As culturas arcaicas, né, dos quais nós passamos. E o que são essas vicissitudes, então, que os Espíritos falam? São os exercícios diários
A paciência é uma vicissitude que eu tenho que aprender a trabalhar. O orgulho, o egoísmo, o material, a fala, a harmonia, a riqueza, a pobreza, a falta de um emprego, a escala dentro de uma projeção de trabalho na empresa que eu estou, ou quando alguém fala de mim. Tudo isso são situações dos quais nós vamos exercitando no passar das nossas reencarnações, para que lá na frente eu não caia. Por isso que o mundo é de provas e expiações. Que é como nós fôssemos para a escola, tivéssemos os ensinamentos dos professores, e aí nós vamos ser colocados à prova, né? O médico, o professor, o administrador, o contador, o enfermeiro, o pedreiro, enfim, todas as profissões. Nós somos colocados à prova. E no mundo, dentro da lei de Deus, nós somos colocados nessa prova da harmonia, do caminho do bem, do amor ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Essas situações, então, que são as vicissitudes ditas pelos Espíritos. E nós vamos passar por todas. Ah, eu não gosto de línguas. Um dia nós vamos ter que passar a prova. Ah, eu não gosto de pintura. Um dia seremos pintores. E por aí fora. Então são todas as situações para que nós possamos nos tornar espíritos perfeitos. Para que possamos retornar ao plano espiritual melhores. Então, a cada dia são experiências que nós vamos remontando para que nós possamos chegar a essa situação. E onde nós estamos colocados hoje, gente, é onde nós deveríamos estar. Muita gente, muitos de nós, o que acontece com as situações e problemas? Ah, minha família é difícil, o que ele faz? Abandona. Ah, meu casamento é difícil, separa. Não estamos dizendo que nós devemos deixar os abusos acontecer, não. Mas precisa ter clareza. Ah, o filho é difícil? Ah, deixa que vai embora. Os pais são difíceis? Abandona. O meu chefe tem dificuldade com ele? Sai do emprego. E eu só estou fugindo, na verdade, em vez de eu ir para o enfrentamento. Porque esse enfrentamento é que vai me fazer diferente. Muitas vezes se calando. Discutindo sim, mas discutindo também a nível diferente, não de briga, de rusga. Porque isso faz o nosso corpo então adoecer. Então todos nós, né, vamos passar por isso. Se não bastasse isso, o budismo diz que a nossa reencarnação, pelo menos, nós temos 4 variantes que nós devemos analisar. A primeira delas é o nascimento. Todos nós, o processo de nascimento é o mesmo. Todos. Pode ser que hoje o processo in vitro, né? Mas nós vamos estar dentro de uma barriguinha, né? Todos nós. Começa lá no plano espiritual. Você quer ir? Eu não. Porque aqui está melhor no plano espiritual, é tudo leve, tudo tranquilo. Não, você tem que ir. Mas você vai ter que ir com aquela mãe. Não, com aquela não quer. Deus o livre, olha o que eu fiz, olha o que ela me fez. Né? Já começa lá. Mas vamos começar no nascimento, pelas variantes do budismo. O nascimento, para nós, espírito dentro da barriguinha da mãe, né? Naquela hidromassagem, tudo quentinho, né? Recebendo alimentação pelo cordão umbilical, sem fazer esforço nenhum, bem tranquilinho. Mas chega a hora do nascimento. Daí vai o médico, corta a barriguinha da mãe, tira nós de ponta cabeça pelas pernas, chorando, corta o cordão umbilical. Aí nós vamos ter que respirar, nos alimentar, escutar barulho, confusão, e vamos começar a aprender a vida. Então isso já é uma variante de que sim, é necessário, mas existem dificuldades. Começa por aí. Imagina você lá saindo da banho, pá, na bundinha, né? já de cara, né? Para chorar, né? Então,
mas é o enfrentamento da vida. Todos nós vamos passar por esses processos. Ainda nesse mundo é assim, né? Precisamos passar pela juventude. A outra variante do budismo é o envelhecimento. Todos nós vamos envelhecer. Todos. Se alguém acha que não, né? Todos nós. O envelhecimento, nós temos que estar, hoje mesmo eu estava falando com os colegas, nós temos que estar preparados para envelhecer. Tanto quem está envelhecendo, como aqueles que estão junto com os idosos. Porque a dificuldade vai aumentar. Hoje eu levanto a cadeira, tipo, eu já estou com dificuldade aqui, né? Já levanto, mas mais tarde, ai que dor nas costas. Eu levanto com uma velocidade quando sou mais jovem, daqui a pouco, né, eu vou levar mais tempo. E daí quem está comigo diz, meu Deus, que dificuldade, né? E nós mesmos. Então o envelhecimento, que é a perda, né, orgânica de todo o nosso sistema, desde imunológico, né, psíquico, biológico, químico, para chegar à nossa tão esperada ou do medo da morte. A outra variante então do budismo é a morte, porque nós, quando nascemos, nós já estamos caminhando para a morte ou não, né? Sempre é um pouco menos já de vida orgânica. Então a morte também nos assusta. Por quê? Porque nós desconhecemos, ou melhor, não queremos conhecer. Porque eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui hoje já conhece o processo. Já passamos, mas nós temos medo. Mas a morte é a volta para o plano espiritual. Então esse medo a gente tem que ir perdendo. Porque nós vamos envelhecer e vamos morrer sim. Se alguém acha que não está no lugar certo. Todos nós. Então, além do nascimento, o envelhecimento, aí tem mais um fator que eles trazem, que são as doenças e as dificuldades. Quem aqui já não adoeceu? Se não adoeceu, pode acontecer, sim. Porque nós vivemos num mundo de transformação, né? Veio essa pandemia, quantos perdemos? Quantos adoeceram? Quantas dificuldades, quantas situações, problemas ficou no corpo físico, né? Então todos nós vamos ter um momento de dificuldade da doença. E é por isso que nós vamos abandonar a vida, ou é por isso que eu vou dizer, eu não sou feliz, se todos passam. Todos passam pelo processo da morte, de perder um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um amigo, porque é o processo normal. Devemos nos conformar? Sim, porque é o processo normal. Agora, não devemos sentir falta? Claro que sim, porque afinal de contas nós vivemos uma história com esse alguém, seja com o pai, seja com o filho, seja com o amigo, nós vivemos uma história, e o nosso sentimento, claro que vai sentir essa falta, mas nós temos que compreender que esse é o processo da vida. Então essas 4 variantes é importante a gente compreender, desde o nascimento ao envelhecimento, à morte, e o processo de vida então, que são as dificuldades e as doenças. Mas eu falei aqui que nós, quando estamos no plano espiritual, nós planejamos a nossa reencarnação. Vocês não tenham dúvidas disso, que cada um de nós que está aqui planejou a nossa vinda, amparado por espíritos benfeitores. Muitas vezes eles dizem assim, que quando eu chego lá, eu olho, é como se fosse uma televisão, né? Eu olho lá, olha aqui, ó, você fez eu fiz isso, e daí você, em plena consciência, vai dizer, não, eu quero ir, eu vou com esse pai, com essa mãe, com esse amigo, eu vou. E aí eu escolho as provas, às vezes as mais difíceis, e os espíritos não, calma, não se apresse, você já se apressou lá, tenha calma, devagar. E ele diz assim, não, melhor você não fazer isso, você não vai aguentar, você vai ter problema, e você vai cair de novo. É melhor você ir por aqui, vai devagarinho e tal.
Até tem um livro que se chama Reencarnação, Divina Bênção. Vários livros ele tem, mas eu até trouxe uma vez aqui numa exposição, que os Colares iam reencarnar, e ele viu a história dele, né, com quem ele viria. Ele pediu para eles: não, se eu fiz tanta bobagem, faz o seguinte, deixa eu ir numa cadeira de roda, cego, surdo, sem poder me locomover, pobre. E o Espírito disseram: não vai adiantar. O que você vai crescer com isso? O que você vai ganhar com isso? Você precisa ir saudável, você precisa ir com posses, você precisa ir com plena saúde, para nós vermos se realmente essa prova escolhida você vai passar. Porque muitas vezes, quando eu falo isso no plano espiritual, eu estou tipo assim: não, me dê essa sequela, porque pelo menos eu não vou fazer bobagem. Mas não é por aí. Nós precisamos enfrentar. E se nós trouxermos isso para a nossa vida, é assim também. Às vezes você diz assim: não vou falar com essa pessoa, que Deus o livre, se eu falar, eu vou meter a boca, eu vou brigar. Não. Vai resolver mais mágoa, mais problema, mais dificuldade. E aí eu não sou feliz. Então eu preciso enfrentar. Mas enfrentar de cabeça erguida, com paciência, entendendo que o outro irmão também tem dificuldade como eu. Que se ele erra, ou errou comigo, é porque ele ainda não tem um aprendizado. Ele precisa, talvez, passar por outros ensinamentos, ou outros aprendizados, para que ele possa melhorar aquela condição dele naquele momento. Agora, se eu sei, se eu tenho conhecimento, eu tenho obrigação de ser diferente. Quando a nossa amiga falou da felicidade, se eu estou aqui entendendo o processo de vida, eu tenho obrigação de ser diferente. Eu tenho obrigação de abraçar. Obrigação que eu digo, porque eu tenho conhecimento. Ninguém é obrigado a nada, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas se eu entendo, eu tenho que mudar as minhas atitudes perante a vida do qual eu estou levando. E quando eu tenho essa plena consciência de tudo, pode vir qualquer coisa. Eu vou enfrentar. Vou enfrentar entendendo o processo. E aí que eu sou feliz. Porque quando você sai de uma situação, um problema, com a consciência tranquila, que diz os Espíritos, eu agi corretamente. Fui insultado, tudo bem, mas você agiu perante a situação com a consciência tranquila, com o processo que era pedido para você pelos teus conhecimentos, sem levantar a voz, sem brigar, sem, eu vou perdoar, mas não falo mais com a pessoa. Não adiantou nada. Que perdão é esse? Você está excluindo a pessoa da sua vida sem perdoar. E essa mágoa interna vai ficar. Até a semana eu tive uma situação com a minha irmã, né? A gente perdeu a mãe em fevereiro para a Covid. E daí assim, ela, ficou assim, né? Totalmente desequilibrada no sentido pela perda da mãe. Daí, Roberto, onde eu vou? Não, eu vou sair da casa da filha dela, porque eu vejo, parece que está muito carregada. E ela brigou com os outros irmãos, tal. Deve ter algum espírito ruim lá onde tem, né? Tem você. Porque você está levando tudo para onde você for. Você pode ir para a casa A, para a casa B, para a casa C, para a casa D. Você vai levar porque você está exalando a falta de perdão, a falta de compreensão. Então, eu vou estar bem não quando os outros estiverem bem. Eu vou estar bem quando eu estiver bem. Quando estiver plena consciência de que eu sou sim um espírito, um processo de aprendizado, aonde eu vou cair, mas vou levantar, e entender então que a lei de Deus é harmonia em todos os ambientes dos quais nós então passamos. Nossa, eu falo demais, que ele deixa um monte de coisa para falar. Então, eu já vou terminar. Tem um livro também que posso até, que se chama Desperte e Seja Feliz, da Joana de Ângeles. Ela fala muito sobre isso. Sabe? Esse despertamento nosso.
que é o que nós fazemos aqui todas as quintas-feiras, que cada amigo nosso que vem aqui, além de falar para ele, né, ele também nos traz um despertamento, uma reflexão, né? Aqui ninguém ensina nada, a gente traz a reflexão, e com certeza durante a semana vem o exercício, e aí eu vou lembrar de frases, palavras que foram me ditas, que foram me intuídas, né, para fazer aquele enfrentamento. É um livro bem legal. Mas que nós vamos já para terminar. A Madre Teresa diz assim, ó: vós que conheceis Jesus, mantende o respeito às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades sanitárias. Ela estava falando aqui num outro momento, cabe para nós hoje também, né? Mas não oculteis a mão socorristas aos padecentes, não negueis a palavra libertadora aos que se preparam para enfrentar a imortalidade da alma. Então ela nos diz assim, ó: nós que conhecemos as leis, o pedido de Jesus, aquilo que Ele nos trouxe, vamos estender as mãos aos necessitados e fazer com que aquilo que Ele nos ensinou seja praticado a todo momento. O perdão, o amor, a caridade, a paciência, a benevolência. Sabe? Cada item que Jesus nos ensinou, colocar em prática. Então, a Madre Teresa fala disso. E ela diz assim, para nós terminar: mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. Porque os lábios que rezam, muitas vezes, são só da boca para fora. Mas as mãos que trabalham, que abraçam, o sorriso, a paciência também, o amor, a caridade, são mãos que trabalham. Se você só chegar e falar para alguém, nada resolve. Como o próprio, né, o Francisco de Assis falava: prega o Evangelho sem falar nada, com os olhos, né, e com a ação. Uma boa semana a todos, que possamos refletir, né, que a felicidade pode não ser plena nesse mundo, mas cada ato que eu faça dentro do caminho do bem é uma sementinha para uma felicidade plena, né, numa próxima reencarnação, ou em outros mundos, ou aqui mesmo. Tá? A nossa família merece. Boa noite a todos.